gente fala em literatura russa, normalmente as pessoas se lembram de Dostoiévski, de Tolstói, de Gogol, mas é muito difícil, né, alguém se lembrar desse autor de hoje, que é o Mikhail Bulgakov, né? Que na minha opinião é uma pena, pois eu gosto bastante da sua obra, especialmente O Mestre e Margarida, nosso livro de hoje. Eu tenho uma tradução do Irineu Franco Perpétuo, da editora 34. Estou falando do tradutor porque eu achei um trabalho muito bom que ele fez, tá? Bulgakov, ele nasceu na Ucrânia, como o Gogol, mas na época em que ambos nasceram, a Ucrânia fazia parte do Império Russo. Então, os dois escritores são considerados como parte da literatura russa. Entretanto, enquanto Gogol vive a maior parte do tempo, né, escreve no século XIX, o Bulgakov, ele é mais do século XX, porque ele só vai falecer em 1940. O vídeo de hoje, então, é para conhecer um pouco melhor esse escritor e descobrir esse romance, O Mestre e Margarida, tão pouco divulgado no Brasil. Por isso, fique até o final, não deixe de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal, tudo que eu sempre lhe peço e que é tão importante para um canal de literatura. Bom, vamos falar um pouquinho do escritor. Formado em medicina, o Bulgakov serviu na Cruz Vermelha e no Exército Branco. E aí você me pergunta, e o que era esse Exército Branco? O Exército Branco era o exército nacionalista na Guerra Civil Russa e que lutava contra o Exército Vermelho, que era o exército dos bolcheviques, né? Então, ali ele já estava tendo uma posição política. Entretanto, em 1919, o Bulgakov ele resolve abandonar a medicina para se dedicar à literatura. Mas como ele não se simpatizava com o regime comunista, tanto é que ele era do Exército Branco, e o satirizava, as suas obras, claro, não eram bem recebidas ou então nem eram publicadas, sofrendo grande censura. Censura é uma marca, né, de governos totalitários, seja de direita, seja de esquerda. O próprio O Mestre e Margarida, ele só foi publicado póstumamente. Então, o escritor alcançou alguma fama com uma peça de teatro sua chamada Os Dias de Tirbin, mas suas outras peças de teatro, ou seus textos outros, que eram sátiras à política econômica, ao regime, né, eles têm vida breve, sendo rapidamente retiradas de cartaz, no caso das peças de teatro. Bem, então, pensem, como ele era um escritor satírico, né, ele percebeu que ele não teria muito espaço num regime totalitário como era o regime comunista. E aí, então, em 1930, ele queima vários dos seus manuscritos e, num gesto assim desesperado, ele escreve uma carta para o governo pedindo permissão para ele ir embora, para ele se exilar para outro país. E eu vou ter um trecho da carta que eu acho que é interessante você conhecer. Diz assim, abre aspas: peço ao governo soviético que faça de mim o que achar necessário, mas que faça alguma coisa, porque a mim, dramaturgo de 5 peças, conhecido na União Soviética e no exterior, restam, no presente momento, a miséria, a rua e a ruína. Claro, foi uma carta desesperada, ele não tinha dinheiro, porque nada que ele escrevia era encenado, era publicado, tá? Ele não tinha emprego para sobreviver. Mas aí o Stalin, que havia assistido à peça Os Dias de Tirbin, e era um admirador dele, né?
Em resposta à sua carta, o Stalin pessoalmente lhe telefona, né, e pergunta a Bulgakov: o que foi? Você está muito farto de nós? Isso é o Stalin perguntando. E aí, então, o Stalin acaba arrumando um emprego para ele como diretor assistente no Teatro de Arte de Moscou, onde o Bulgakov ele vai trabalhar muitos anos e ele vai adaptar clássicos para o teatro. Mas ele continuou sem ter seus próprios textos publicados ou encenados, o que para um escritor, né, gente, é uma coisa muito triste, muito triste. Bem, O Mestre e Margarida é a sua grande obra, tendo o autor trabalhado no romance durante 12 anos até a sua morte. Esse é um romance que é ambientado em Moscou, então ele vai da Ucrânia, ele vai morar em Moscou, tá? E a história, ela faz referência então a vários locais reais que existem até hoje em Moscou ou então existiram naquela cidade. E do que fala, né, a história? O romance começa com dois amigos e eles se encontram no Lago do Patriarca, né? Eles estão ali sozinhos, não tem mais ninguém, estão lá conversando. Um deles se chama Berlaios, né? Acho que é isso em russo, mas a forma aportuguesada é Berlioz, que é a que eu vou usar, né? Para não cometer nenhum erro em russo, que é o editor de uma revista de artes e presidente de uma grande associação literária de Moscou. E o outro amigo que está conversando com ele chama-se Ivan e é poeta. E aqui eu já chamo a sua atenção porque a grande maioria dos personagens deste romance ou é formada por escritores ou são funcionários de teatro. O que mostra que o escritor, ele usava a sua própria vivência para construir a narrativa, talvez até se inspirando em muitas pessoas reais para compor os seus personagens. E do que é que esses dois amigos estão conversando? O Berlioz, ele havia encomendado ao poeta um grande poema antirreligioso, né? Mas ele não tinha gostado do poema que o Ivan tinha escrito. E por quê? Porque para o Berlioz, o poema não deveria trazer os defeitos de Jesus, mas deveria mostrar que Jesus nunca tinha existido. Para o Berlioz, o Jesus era apenas um mito. E como era muito erudito, era uma pessoa que tinha um grande conhecimento, ele foi fazendo um verdadeiro discurso para o poeta, dizendo que todas as passagens sobre Jesus eram um monte de invencionices, que nada daquilo tinha existido, inclusive aquela que fala da execução de Jesus. Então Berlioz não acreditava em absolutamente nada ligado a Jesus. Então, enquanto os dois amigos estavam ali conversando sobre esse assunto, surge um homem bem estranho ao lado deles. Esse homem, ele tem um sotaque estrangeiro e ele se mete na conversa dizendo que tinha escutado o que eles estavam conversando e que tinha achado muito interessante a posição do Berlioz. E aí ele pergunta se os dois, já que não acreditavam em Jesus, se eles acreditavam em Deus. E os amigos disseram que não, que também não acreditavam em Deus. Então, o estrangeiro, meio assim como não quer nada, ele pergunta: mas se Deus não existe, quem governa o mundo? E os dois literatos amigos ali respondem que quem governa o mundo é o próprio homem. Mas o estrangeiro, ele pensa um pouco e ele rebate, dizendo que para governar o mundo, o ser que governa, ele tem que ter um plano de pelo menos médio prazo, vamos lá, pelo menos 1000 anos. Mas o ser humano não é nem capaz de responder o que vai acontecer consigo próprio, e não é que ele seja
nós, né? Não é que nós sejamos apenas mortais, nós somos subitamente mortais, ou seja, nós não sabemos quando nós vamos morrer, nós podemos morrer a qualquer momento. Então, como que alguém que governa o mundo pode ter esta fragilidade? E essa conversa continua um pouco mais, quando então o estrangeiro conta que o Berlioz vai morrer com a cabeça decepada por um bonde. E os amigos acham aquilo um absurdo, acham que aquele estrangeiro deve ser internado, não deve bater bem da cabeça. Mas o estrangeiro conta ainda que ele é especialista em magia negra e termina o primeiro capítulo ali, afirmando para os dois literatos que Jesus existiu e que não precisa de prova nenhuma da existência de Jesus, que era aquilo que os amigos estavam conversando. Já o segundo capítulo a gente leva um susto, porque muda completamente a história, passando para o palácio de Herodes, onde Pôncio Pilatos vai decidir pela vida de Jesus Cristo, tá? E o livro vai seguindo essa estrutura. Ora, ele se passa em Moscou, com esse estrangeiro, que na verdade a gente descobre ali logo nas primeiras páginas, rapidamente, não é um spoiler, que esse estrangeiro se trata do diabo. E ora, a história pula para o Pôncio Pilatos em outro tempo. Claro que existe uma razão para essas duas histórias estarem sendo tratadas quase que simultaneamente, mas eu não vou contar para não perder a graça, né? E a importância de ler o livro. É muito interessante quando você vai buscar por que as duas histórias estão ali acontecendo ao mesmo tempo. O que eu posso lhe assegurar é que a história do Mestre e Margarida, não tem o artigo, né? É uma história absolutamente muito original. Não é todo dia que a gente acompanha uma viagem do diabo e seu séquito ali de demônios que estão junto com ele, fazendo 1001 estripulias em Moscou. Tem incêndio, tem gente saindo pelada, eles bagunçam a cidade de Moscou. Mas também um romance que nos faz pensar o que será que Pôncio Pilatos sentiu ao enviar Jesus Cristo para a morte. Eu disse antes que há muitas referências a lugares reais de Moscou, mas também há muitos personagens reais que aparecem na história. Às vezes personagens da Bíblia, às vezes personagens que é difícil a gente dizer se existiram ou não, mas que a gente tem por base que eram reais, tá? O livro foi claramente inspirado em Fausto, do escritor alemão Goethe, mas ele é muito mais inspirado na montagem da ópera Fausto para o teatro, né, do que no próprio poema que Goethe escreveu para ser encenado, mas é um poema melhor de ser lido, tá? E lógico, o livro é uma grande crítica às vaidades humanas, à desonestidade, às ambições humanas, né? A pobreza que às vezes o ser humano é capaz de ter de caráter e, claro, uma crítica ao próprio regime. Creio que é uma leitura que é muito difícil alguém não gostar. Talvez no início você tenha ali alguma dificuldade em memorizar o nome de tantos personagens em russo. Eu também tive, tá? Mas aí você vai percebendo, e eu peço que você não se preocupe com isso, porque isso não é importante. Você vai percebendo que a história, ela gira mesmo em torno do diabo e o seu séquito de demônios, que são personagens muito interessantes, de Pôncio Pilatos, do mestre e de Margarida, que formam o casal ali romântico da história. De novo, gostei demais desse livro e recomendo para você.
Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico toda terça-feira no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se inscreva no canal, ainda vou trazer outros escritores russos não tão conhecidos aqui no Brasil. Um grande abraço.